Senhor, mais um dia nós estamos aqui, mas hoje não é no sábado. Hoje eu estou aqui numa sexta-feira, e é a sexta-feira que todo mundo diz que é a Sexta-feira Santa, uma sexta-feira onde nós comemoramos algumas coisas. E hoje eu fui tocado por uma palavra que me veio do Espírito Santo que diz assim que o pior que mentir é acreditar na sua própria mentira. Que forte! Pior que mentir é acreditar na sua própria mentira. Ok. Então, nessa sexta-feira, todos os que são cristãos, ou seja, todo aquele que acredita em Jesus, ele está hoje parado, sem trabalhar, sem fazer nada, para aprender e para reverenciar a morte de Cristo, a morte de Jesus. Só que hoje em dia, essa palavra, esse dia, só deve ser comemorado para aqueles que realmente acreditam que Jesus é Deus, naqueles que acreditam que Jesus morreu na sexta-feira e vai ressuscitar, e ressuscitou no domingo, 3 dias, e entende essa passagem e acredita na Bíblia. Porque hoje em dia estão apresentando para nós vários outros Jesuses. Estranho. Existe outro Jesus? Sim. Hoje estão nos colocando um Jesus que não é Deus, mas é somente um espírito evoluído. O ser humano mais perfeito que existiu na face da Terra. Não Deus, mas um espírito evoluído. Bonito, né? Essa palavra, espírito evoluído. Depois colocam outro Jesus que não é filho de Deus e que não morreu, que essa história de morrer na cruz para que dar-nos vida, essa é uma loucura. Esse Jesus não existe. E o terceiro é aquele que diz ainda que o Jesus que ele reencarnou numa pessoa, ele não ressuscitou. Então, tudo isso é complicado, porque as pessoas comemoram a Sexta-feira Santa sem saber o que realmente é e inventam outras coisas. E a palavra de Deus deixa claro para a gente que o pior que mentir é acreditar na sua própria mentira. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. E eu hoje despertei e pedi para o Senhor uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra do próprio Jesus. Não esse outro Jesus, mas o Jesus da Bíblia. Então, ele diz assim, vocês estão errando, eu estou errando, você está errando, porque vocês não conhecem o poder da Escritura e o poder de Deus. Ou seja, é muito fácil a gente conhecer outro Jesus, mas não querer conhecer a Bíblia, achar que a Bíblia é uma história de carrochinha, que é tudo mentira, e não acreditar que Deus é poderoso para fazer com que as pessoas possam ressuscitar dos mortos e colocam uma história de reencarnar em outros seres, tirando a individualidade do próprio Deus e a tua individualidade. Mas isso deixa para outra hora. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Vamos falar sobre a Sexta-feira Santa, sobre esse significado do Jesus bíblico, o Jesus que morreu para nos dar vida. Então esse Jesus diz que nós estamos errando, porque a gente não conhece a palavra. E quando você não conhece a palavra, você comemora, não consegue entender o que está acontecendo. E na Sexta-feira Santa, quando Jesus ele morreu, ele foi entregado e foi crucificado, foi morto, tem um significado. Nessa Sexta-feira Santa, você tem que entender que nessa sexta-feira o pai abandona o filho, porque o filho se fez pecado. O filho se fez pecado por você e por mim. Ou seja, o Deus Santo viu a ele mesmo, o próprio Jesus, considerado como seu filho, se fazendo pecador, e ele o abandonou. Tanto que Jesus, na hora da morte, diz, Senhor, por que tu me abandonastes? Na Sexta-feira Santa é interessante a gente entender que o próprio filho se fez pecado, ele assumiu, ele podia dizer assim, não, ele chorou sangue, ele podia falar, não, eu não quero assumir o pecado do Renato, o pecado de ninguém, eu quero fugir daqui, essa história de cruz não está comigo. Não, mas ele falou, eu vou aceitar os planos que Deus Pai, que eu mesmo tenho para mim mesmo, eu vou aceitar isso, e não fugiu da cruz por mim e por você. Hoje é o dia que nós temos que entender que ele ficou da sexta-feira até o domingo, porque no domingo vai ser o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Não é o domingo da reencarnação, é o domingo da ressurreição, que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas por que ele passou 3 dias? Porque era o tempo que estava escrito na Bíblia, que ele ia restaurar a nossa vida, que ele ia até a mansão dos mortos, ir lá pegar a chave da morte e te dar vida a mim e a você. Então hoje, na Sexta-feira Santa,
Depois que o próprio Deus, sendo homem, feito homem em Jesus, veio à terra e morreu por mim e por você, saiba que de hoje até domingo ele está lá no inferno, brigando com Satanás para pegar a vida e entregar a vida para você, desde que você creia nele. Consegue entender isso? Não, não dá para entender. Só que não é só você que não entende, não. Muita gente não entende. Os discípulos também não entendiam, não conseguiam entender essa história. E Jesus falava assim para ele, dizia assim, olha, daqui um pouco vocês não vão me ver mais. E depois de um pouco, vocês vão me ver um pouquinho mais, porque depois eu vou para o Pai. Nossa, que loucura! Jesus tinha umas histórias que não dava para entender. Ele diz então, vocês não vão me ver por um período curtinho. Sim, os 3 dias que ele tinha que morrer, ir até a mansão dos mortos e correr a chave. Depois ele disse, depois de um tempo, dos 3 dias, eu vou aparecer para vocês por um pouco tempo. Jesus ficou na terra depois de ressuscitar dos mortos para mostrar o poder de Deus para que as pessoas fossem. E depois ele disse, eu vou ao Pai. Ele estava ensinando aos discípulos e a você que o fato dele subir aos céus, só ele subiu aos céus, Maria não subiu aos céus, só Jesus subiu aos céus, ele nos dá livre acesso e passa a ser o intercessor entre nós e Deus. Que bonito! Esse é o significado da Sexta-feira Santa. Um Deus que se fez homem, um Deus que morreu, foi até lá, pegou a chave da vida e te reconcilia com Deus. Isso é a verdadeira religião cristã. Não é uma outra religião que se diz de um outro Jesus que não é esse. E quando você consegue entender isso, os discípulos não estavam ainda muito forte. Jesus disse claramente, olha, eu vou ter que ser entregado aos homens. Os homens vão me matar. Ou seja, eu vim aqui e vou deixar ser morto pelos homens. Eu vou ter que ser crucificado, vão cuspir na minha cara, vão me machucar, vão colocar uma coroa de espinho para que eu possa mostrar para você que eu me fiz o sacrifício que vai te dar vida. E depois disso eu vou morrer e vou cumprir tudo que está escrito na palavra. Porque eu na cruz vou pagar as suas dívidas. E todo aquele que crê em mim terá vida eterna. E a partir daí que alguns outros que inventam outro Jesus dizem assim, esse Jesus que faça essa história. Não ter que fazer obras, não ter que fazer nada e acreditar só no Jesus que morreu por mim e pelo seu sangue. Sim, essa é a verdadeira Sexta-feira Santa. Então você que é cristão, se alegre hoje, porque Deus está lá no inferno lutando por você. Saiba que tem alguém que luta por você, que você não precisa fazer nada. Você só precisa entender que quando você entende que o próprio Deus morreu para te dar vida, você não vai querer pecar mais, você não vai querer cometer erros e você vai querer sempre honrar esse Deus. Então a Sexta-feira Santa é esse tempo de meditação. Mas as pessoas começam a acreditar na mentira e fazer das suas mentiras verdades, o que é muito horrível. Mas eu queria que vocês soubessem que não é só essas pessoas que estão falando que Jesus não é Deus, que Jesus não devia morrer, que querem mudar a história da Bíblia. 3 passagens eu quero contar para vocês que tentaram mudar a história da Bíblia na sexta-feira. Aprenda, como eu também aprendi hoje. A serpente chegou e disse assim, essa história de Deus, que é isso? Deus disse? Não vai acontecer o que Deus disse. A serpente quis mudar a história de Deus. Depois, Jesus, ouvindo o Satanás falar com ele, Satanás disse, que é essa história? Você acha que Deus, teu pai, se você acredita tanto nele, adore a mim que eu vou te dar tudo que você tem. Essa história de Deus não está certa, você morrer pelos outros. E o outro que quis mudar a história foi o apóstolo Pedro, que disse assim, Senhor, tenha compaixão de si, não morra por nós. Ou seja, 3 pessoas que quiseram mudar a história bíblica, 3 pessoas que quiseram mudar aquilo que Jesus falou. Vocês erram, vocês pecam porque vocês não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Satanás incorporado na serpente. E depois Satanás falando pela boca do próprio apóstolo Pedro, tentaram mudar a história. E hoje, na Sexta-feira Santa, eu quero que você saiba que existe muita gente falando mentira e ainda acreditando nela para tentar te convencer que essa Sexta-feira Santa não tem poder nenhum, que a morte de Cristo na cruz é uma bobagem. Então que você fique atento. E sabe o que Jesus respondeu para essas 3 pessoas? Maldito és aquele que quer mudar a minha história. Afasta-te de mim, Satanás. Está escrito
que você saiba que essa sexta-feira santa, tudo que nós estamos falando, desde que você acredite na palavra de Deus, na Bíblia, desde que você acredite nesse Jesus que se fez homem e morreu por você hoje na sexta-feira santa, essa palavra vai abrir o teu entendimento. Sabe por quê? Porque Jesus, quando morreu, o véu do templo que separava as pessoas de Deus foi rasgado de alto a baixo e elas tiveram livre acesso ao entendimento. Eu espero que hoje, nessa sexta-feira santa, você possa entender e que o véu seja rasgado, que você possa entender que essa mentira que estão falando do outro Jesus não seja uma verdade. Mas essa história está se prolongando por muito tempo, sim, desde os tempos que Jesus morreu. Porque sabendo disso, os judeus que mataram o próprio Jesus colocaram guardas no túmulo. E os guardas, quando viram a ressurreição de Jesus no domingo, correram para contar e eles inventaram uma mentira, dizendo que Jesus não havia morrido, que roubaram o seu corpo. Ou seja, muita gente que não quer deixar com que Jesus sofra no seu próprio corpo o sacrifício que Deus lhe havia proposto para dar-nos a paz, eles estão mentindo porque querem fazer com que nós deixemos de entender que a sexta-feira santa o nosso Deus se fez carne para nos salvar. Então entenda, em nome de Jesus, cuidado com as mentiras. E o pior, não acredite nas mentiras, porque da mesma forma com que os judeus deram muito dinheiro para que os guardas contassem essa história que até hoje se é transmitida na cultura judaica, que você também seja esperto o suficiente pela sabedoria do Espírito Santo para entender que pior que mentir é acreditar na mentira. Pior que querer convencer é dizer que o nosso Jesus não deve sofrer por nós, não deveria ter sofrido por nós. Onde pode um pai deixar com que o filho morra? Esse Jesus eu não quero. Não, ao contrário. Creia esse Jesus que está hoje, nós estamos comemorando a sua morte, estamos comemorando que ele está indo lá no inferno dar-nos vida, pegar a chave da morte. Então acredite nisso no nome de Jesus. E eu queria deixar claro algumas coisas muito fortes para todos nós, que diz assim, esse Jesus, nosso Jesus que morreu hoje na sexta-feira, ele está morrendo por nós para nos trazer a paz daqui a 3 dias. Esse Jesus que está morrendo hoje, ele está reconciliando a cada um de nós com o próprio Deus, está abrindo um livre caminho, o véu foi rasgado, ele abre um caminho de acesso que não precisamos de ninguém, não precisamos de outra maneira. Ele está dando a oportunidade para que nós, por uns simples atos de fé, acreditando nessa história bíblica, acreditando na palavra de Deus, possamos usufruir do poder de Deus e conhecer as Escrituras. E quero dizer, para terminar, aquilo que está escrito em Isaías, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Então você saiba que hoje também é sexta-feira, eu quero profetizar na tua vida e na minha vida um dia de vitória, onde os nossos machucados sejam sanados pelo sangue de Jesus, o sangue da cruz que nos traz paz. Eu tenho grandes amigos que não acreditam nessa palavra, não importa, eu peço ao Espírito Santo que fale com eles. E você, escute essa palavra e creia. O castigo que estava sobre ele vai te trazer paz. Creia nele e nessa sexta-feira medite nessa palavra e esperemos até domingo que ele vai ressuscitar e vai te trazer vida. Em nome de Jesus, que o véu da nossa vista seja rasgado, que as escamas dos nossos olhos se caem no chão. Amém? Deus te abençoe.